Hoje a gente vai entender qual é o verdadeiro significado do Natal. Então fiquem até o final do vídeo, porque esse vídeo vai te ensinar e muito. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa produtora AVA. E para aqueles que não me conhecem, me chamo Alexandre Venâncio, o dono da AVA. Então, bora que bora. Pois é, gente. Muitas pessoas acham que o Natal, ele é presentes, ele é Papai Noel, ele é a árvore de Natal, ele é a ceia, ele é aquilo outro, ele é a união, ele é a família. Tá, ele é. De fato, ele é. Concordo com vocês. Mas o que muitas pessoas esquecem é de falar dele, do nosso Senhor Salvador, de Jesus Cristo. Ultimamente eu tenho percebido que as pessoas elas têm esquecido muito de Jesus. É muito importante falar que essa data, a gente não só celebra o Natal, mas a gente celebra o nascimento de Jesus. Então, na minha concepção, esse é o verdadeiro significado do Natal. E eu vou explicar o porquê. Às vezes a gente não entende, mas Jesus, ele é a cura, ele é a libertação, ele é a vida. Então, na minha opinião, é isso mesmo que eu falei pra vocês. Quando eu lancei a música Jesus Te Ama, eu já tava pensando em tudo que Jesus foi capaz de fazer com a gente. Então, Ale, o que tem a ver o Natal com a sua música? Tem tudo a ver, entendeu? Porque quando a gente fala de Jesus, a gente não tá falando só de Jesus. A gente tá falando sobre tudo que combina com Jesus. E de fato, a gente concorda com isso. E é real. Porque é muito importante a gente falar, nossa, na verdade é muito importante a gente ficar se preocupando com, qual o presente que eu vou dar, qual comida que eu vou fazer, como que vai ser a ceia, eu vou encher a ceia, vou colocar muita comida, qual presente, qual árvore eu vou comprar, qual boneco de neve, qual Papai Noel, tipo assim, cara, qual enfeite que eu vou comprar? Mas eu acho que olhando, observando bem, eu fico pensando e me perguntando, caramba, nesse meio desse povo que se preocupa em tantas coisas, não se preocupam com Jesus? Mas eu não tô falando que isso é errado. Você tem sim que fazer um bom Natal para sua família, para comemorar o ano que já se foi, porque querendo ou não é uma conquista, é uma vitória, porque a gente sobreviver a um ano é muito complicado. São 12 meses de nossa vida e aí chega o Natal, a gente meio que fica, nossa, graças a Deus tô vencendo mais um ano. Só que se você parar pra pensar, o Natal já foi muito mais que especial, né? E nesse Natal, eu poderia dizer que vai faltar gente na minha família. E também vai faltar pessoas boas, pessoas que sinceramente mudaram. Mas não mudaram pra melhor, mudaram pra pior, né? E eu acho que eu olhando essa analisação, eu observando tudo isso, eu fico pensando nesse sentido. Quando eu resolvi trazer o significado verdadeiro do Natal, não foi só falar sobre Jesus, foi falar sobre tudo que envolve, sobre todas as coisas, foi falar sobre o ano. Como todo mundo sabe, o significado do Natal é muito mais que ganhar presente, é muito mais que um enfeite, é muito mais que uma árvore, é muito mais que tudo isso. O Natal, ele representa as pessoas, representa sobre tudo que você viveu do ano, sobre as pessoas que você perdeu, sobre quem você queria estar do seu lado e quem não está, sobre quantas coisas você conquistou no ano, sobre as suas vitórias, sobre as suas derrotas, mas também sobre as suas viradas e reviravoltas que todo mundo sabe que a gente tem durante o ano, sobre a história que Deus quis escrever pra gente esse ano. Mas aí eu tenho um conselho de amigo pra vocês, porque é muito importante. Gente, uma coisa que eu aprendi é, tudo que a gente passa, talvez falte pessoas no Natal, talvez não vai ter aquela pessoa que a gente tanto queria no Natal. E tá tudo bem, porque isso vai te transformar. É difícil, mas a gente precisa se transformar. Na vida, gente, a gente tem vários ciclos. Como uma frase que eu sempre vou levar pra vida. A gente não se vive só uma vez. Muitas pessoas pensam que a gente se vive uma vez só. A gente não vive só uma vez. A gente
vive várias vidas em uma. O Alexandre do ano passado não é o Alexandre desse ano. O Alexandre do ano retrasado não é o Alexandre desse ano. São vidas diferentes. São pessoas que viveram coisas diferentes, entende? Então o Alexandre do passado aprendeu com o Alexandre do ano passado. E agora eu estou aprendendo com o Alexandre para me tornar um outro Alexandre do ano que vem. O significado do Natal é esse: a gente refletir, é ter uma reflexão, é falar sobre Jesus, é conhecer quem nos salvou. Vocês que fazem o Natal, vocês lembram de Jesus na ceia? Ou vocês só lembram dos carros que vocês compraram, das casas que vocês compraram, das iates, das joias, dos perfumes? E Jesus, ninguém fala? Será possível que ninguém abre a Bíblia no dia 25/12 e lê uma palavra? Comentem aqui. O que vocês fazem no Natal? Esse é um vídeo de reflexão, um significado de fato muito importante, que poucas pessoas entendem. E eu deixo essa mensagem. Qual é o significado do Natal? O verdadeiro significado do Natal é entender sobre ciclos que se encerraram esse ano, sobre suas conquistas, sobre suas vitórias, suas derrotas, sobre quem você se tornou, sobre quantas vidas você viveu esse ano, sobre o quanto Jesus te moldou, te evoluiu, fez você crescer, sobre sim quantas perdas você teve esse ano. Eu tive uma perda que eu nunca mais na vida vou esquecer. Por isso que eu falo que o Alexandre de antes do dia 16 de agosto não é o mesmo de agora. Porque esse Alexandre que vocês estão vendo aqui mudou muito. Porque Alexandre Venâncio ele teve que enfrentar uma demissão injusta. Alexandre Venâncio teve que perder uma pessoa. Tudo isso no mês de agosto. Mas Alexandre Venâncio não se abalou. Porque lá em cima ele tem um Deus de confiança. Entenda, de fato, que ele tem um Deus de confiança. E que a força da esperança é muito importante. E mais, preciso de ti. Jesus, meu Salvador. Ele é meu refúgio quando eu tô sofrendo pela perda da minha avó. Mas eu sei que sempre vai ser Jesus. E o nome é Jesus. Deixa esse vídeo pra vocês refletirem. E esse final aqui, lá na frente, vocês vão entender. Soltei um spoiler sem vocês perceberem que eu soltei um spoiler. Agora, se vocês perceberam, comentem aqui embaixo sobre qual spoiler eu soltei agora. Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho das notificações, porque o que vem aí é extraordinário. Eu fico com essa pergunta pra vocês: qual é o verdadeiro significado do Natal pra você?